Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Ganso e que história é essa de que ele poderia ir para o Remo, até porque a torcida tem pedido um jogador para ser um camisa 10 de peso, né? Vai lembrar que o Ganso já está no Fluminense há 6 temporadas, 7, né, para ser mais preciso, essa é a 7ª temporada dele, e obviamente não tem sido uma peça tão importante assim para o Fluminense, tanto que dos 13 jogos nessa atual temporada, boa parte foi vindo do banco, né? Porque o estilo de jogo dele com o Renato Gaúcho não é o mesmo pensamento, né? Um jogador que não vai entregar muito no sentido de contribuição para a marcação ou algo nesse sentido. Tanto que se você for ver, ele só jogou em 2 jogos nesse Mundial, um jogo só, contra o Ulsan, que foi um time, né, que o Fluminense saiu perdendo atrás do placar, então tinha que ir para frente de qualquer maneira, e acabou que entrou, e foi bem, né, nessa partida, inclusive. Enfim, vamos comentar aqui com vocês. Vale lembrar que ele é de Ananindeua, né, no Pará, e apesar de nunca ter jogado profissionalmente, passou na base do Paysandu e da Tuna Luso, mas para você ter ideia, saiu do Paysandu em 2005 no Sub-17, quando ele tinha 16 anos, então foi bem cedo. Vamos comentar aqui também sobre ele, sobre outros nomes, igual o Gilberto, que eu vi muita gente comentando se poderia trocar o Juventude na Série A, que tem sido reserva, né, para um clube da Série B. Vale lembrar que a tendência é que ele deixe o Juventude realmente nesse meio de temporada, então tem várias situações interessantes de jogadores mais experientes que poderiam, quem sabe, né, chegar nesse meio de temporada para o Remo, janela abriu no último dia 10 e dar um gás para a reta final da Série B e conseguir o acesso. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Bora chegar aqui em 70 mil inscritos, tá? Contei com a ajuda de vocês, falta menos de 140 inscritos no canal. Então se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva, que nos ajuda bastante. Aqui em média nós postamos 4, 5 vídeos por semana apenas do Remo. Nessa semana, para falar a verdade, foi muito boa, né? Quase que um vídeo por dia eu e meu irmão Guilherme trazemos aqui para vocês. Então, para você não perder nada, contei com sua ajuda e também com a sua inscrição, combinado? O Gilberto, que é uma situação que ele, na atual temporada, né, já fez 8 jogos na Série A, não pode mais defender outra equipe. Então, ali para o Vitória ou, por exemplo, para um Mirassol, que está na Série A, não teria esse mercado, porque já fez 8 partidas. E aí, não é uma situação de que, nossa, ele está na lista de dispensa do Juventude. Não, mas se aparecer proposta, pode ser que o clube tenha a liberação, né, do jogador sem ter uma compensação financeira ou algo nesse sentido. Até porque, né, se você for ver o contrato dele, vai só até agora no final do ano, né? Então vai até o dia 31 de dezembro, deixa eu só recarregar o site aqui para vocês, 31 de dezembro com o Juventude. Ele que, se você pega os números gerais, não são números ruins, né? São 13 gols em 50 jogos. Para um atacante é uma média baixa. Só que vai lembrar, para o objetivo principal do Juventude, que é a Série A, esse ano em 8 jogos, só uma assistência, não marcou gols, e no ano passado também só 3 gols em 24 partidas. Então realmente, para a primeira divisão, eu não sei se o Gilberto está toda nessa fase boa não. Tanto que pelo Cruzeiro, né, que é o time que eu torço, acompanhei em 2023, estava muito ruim, já dava esse sinal de que não estava mais naquela mesma condição física dele na época de São Paulo e principalmente do Bahia. Então se você pega aqui, ó, ele somou em 48 jogos na Série A, ele só marcou 6 gols, né? São números muito ruins. Se você pega pelo Bahia aqui, por exemplo, em 2019, ele marcou 29 gols no ano, 2021, 26, sendo que na Série A em 2021 ele marcou quantos gols? Vamos ver aqui, 2021, que aí caiu bastante de rendimento, né? Para falar bem a verdade. Ó, 2021, 17 gols em 44 jogos. 2019 também, 14 gols em 32 partidas. Enfim, eu não acho que é mais aquele mesmo Gilberto. Mas para uma Série B, eu acho que seria sensacional. Pro lugar do Viseu e tudo mais, o Remo tem sofrido bastante com essa função, né, de centroavante. Então acho que se for para contratar um cara, e é melhor você fazer isso e resolver, né, todos os seus problemas, acho que o Gilberto com certeza entregaria isso. Pode deixar a sua opinião se você concorda comigo ou não. Tá aqui o mapa de movimentação dele, no ano passado que temos um pouco mais, né, muito mais centralizado, mas é um jogador que não fica só na frente, né, volta um pouco para receber. Os melhores momentos dele aqui no Bahia também, 2021, 2019 e 2020, né? Foi uma temporada realmente muito boa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Gilberto. Aceitaria, né, a contratação, visto que ele seria, sem dúvidas, a principal contratação e o mais caro da atual temporada. Só antes, recado rápido aqui, ó, Foot Fanatics com várias opções de camisas do Remo desse ano, da atual temporada, tá aqui 299. Pelo link aqui embaixo na descrição você tem um desconto e à vista no Pix também, né? Você pode colocar aqui sua personalização, Gustavo, mais R$15, né, seu nome, e camisa 8, 10, enfim, fica 334 tudo. Mas você ainda tem desconto à vista, tem cashback, pelo link aqui embaixo tem desconto. Basta você abrir o site, vem aqui, pesquisa, ó, Remo, e vai encontrar diversas opções. Camisas desse ano, camisa 1, 2, bonés, enfim, tem várias opções aqui interessantes também
para vocês. O link vai estar aqui embaixo, então, na descrição. Bom, vamos falar sobre essa história envolvendo o Ganso, né? Que lembrando, não é algo oficial, o Remo procurou ele ou algo assim, muito mais pela torcida que tem comentado sobre o jogador, que é paraense e já passou na base do rival, mas não tem uma identificação em si com o Paysandu ou algo nesse sentido, né? Então não seria um problema. O ponto não é esse. Tem contrato muito perto do fim, só até dezembro desse ano, ou seja, agora ele já pode assinar um pré-contrato para o ano que vem. É claro, não estou falando num cenário de, o Remo vai, sobe de volta para a Série A e tenta contratar o Ganso. Muito mais viável, né? Porque ele é paraense, está na primeira divisão, pode pagar um salário próximo do que ele ganha hoje? Talvez. Mas não é esse o cenário. Estou pensando agora para o meio do ano. Ele nessa atual temporada só 13 partidas, lembrando, diferentemente do Gilberto, né? Ele também, igualmente o Gilberto, ele já fez 7 jogos, a partir de 7 não pode mais defender o do clube na Série A. Então, se outro time quiser ele, o Grêmio, por exemplo, quiser a contratação dele, não tem como. O Vitória, o Cruzeiro, enfim, o Vasco, não tem como porque ele já tem o limite estabelecido. Eu acho que é um jogador que está na lista de dispensa do Fluminense, acho que até pela identificação que ele tem com a torcida, eu acho muito mais provável ele ficar esse resto de temporada e sair no final do ano. Mesmo com o Renato Gaúcho, ele jogou algumas partidas como titular, mas ainda assim, antes do Mundial, né, em jogos no dia a dia, vamos colocar assim, estadual, e aí para o Campeonato Brasileiro, ele entra faltando alguns minutos, até com uma certa frequência. No ano passado, 51 partidas, 4 gols e 10 assistências, mesmos números em 2023. 2022 foi o ano com mais participações em gols, foram 18, 57 jogos, 9 gols e mais 9 assistências. Eu acho um bom jogador. E mesmo com 35 anos, não dá nenhum sinal de que está perto de aposentar ou algo assim, né? Eu acho que é muito mais uma opção para o ano que vem, para falar a verdade, do que para imaginar ele nesse meio, né, da temporada. Tá aqui o mapa de movimentação, um jogador que abre muito nas pontas, até no jogo aqui no Mundial dele também. Eu fiquei surpreso, né? Pensava que ele ficava muito mais centralizado, mas não, ele cai muito pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Tem uma movimentação muito melhor do que eu imaginava, né? Você pega aqui o mapa dele também. Às vezes quando você pensa no Ganso, você pensa que ele estaria só nessa mapa aqui, né, de calor, muito pelo meio, mas não é o que ele tem feito nos últimos anos pelo Fluminense e que tem construído uma história interessante, né? Ganhou aí a Libertadores e tal, foi uma peça importante do Fernando Diniz e que não tem problema em ser um reserva, isso é interessante, porque tem alguns jogadores, ainda mais o Ganso, né, que tem uma grande história, era uma grande promessa realmente, né, se você for analisar, era para ser ele e o Neymar, né, os maiores da seleção, no mínimo uma carreira igual o Felipe Coutinho, mas não passou nem perto. E ainda assim, nos momentos que ele teve que ser titular, nos momentos que foi para ser reserva no Fluminense, foi tranquilo também, nunca teve problema, saindo brigando com a torcida, deixando o clube, né, depois de alguns meses, não foi o que aconteceu, já está indo para a 7ª temporada e quase 300 jogos pelo Fluminense. Acho uma boa opção, ficaria de olho, né? Se pintar uma oportunidade para esse meio do ano, talvez, mas eu acho que pelo salário dele, que eu pesquisei que era quase 350, 450 mil no Fluminense, eu acho difícil ele abrir mão disso para ir para a Série B e receber metade. Espera pelo menos até o final do ano, fecha o ciclo e tem uma despedida interessante. O Remo eu acho que é um forte candidato para subir, por que não imaginar aí o Henrique Ganso, né, o Paulo Henrique Ganso aí na próxima temporada numa Série A, sem dúvidas um camisa 10 de peso. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. E além do Gilberto, muita gente pergunta também do Léo Gamalho. Eu acho uma opção até mais viável desses três, tá? No Mirassol ele não jogou ainda na Série A, teve problemas físicos e opção do técnico. Então, essa a situação dele até o momento. Ele pode defender outra equipe, mas eu acho que o mercado dele principal hoje seria justamente na Série B. Ficarei de olho porque também acho um bom jogador e que vai te entregar aí pelo menos, né, um gol a cada 3 jogos nessa Série B. É um cara que entende muito da competição e vem de 2 acessos seguidos. 3, pra falar a verdade. Curitiba conseguiu acesso, aí depois jogou a Série A, o Vitória e pelo Mirassol, além também de boas campanhas pelo CRB e pelo Criciúma. Enfim, é um jogador que também já está numa reta final de carreira, 39 anos. Não acho que ele hoje é o mesmo do Curitiba de 2021, do CRB, né, de 2020, que foi muito bem. Eu acho que não, porque se você pega os números dele da temporada passada, até mesmo na Série B, óbvio que ele era um reserva, tá? Não era o titular absoluto. Mas na Série B, em 19 jogos, só 4 gols. Jogou um pouco no Vitória também na Série A, não teve um bom desempenho, se você pega aqui na Série A. Na Série B de 2023 ajudou o Vitória, mas foram 10 gols em 23 partidas. Se não tiver enganado, ele ficou quase 10 ou 12 jogos sem marcar, né? Então já não está naquela fase de um gol por jogo. Mas analisando o problema que o Remo tem tido para centroavante nesse ano, no ano passado, eu se fosse para contratar, tudo bem, já teve o Matheus Davó, não faria essa aposta, eu iria muito mais num cara mais certeiro, mais certeza para fazer uma dupla aí com o Pedro Rocha, enfim, acho que seria o ideal. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer desses nomes, Gilberto e o Léo Gamalho para a camisa 9, os dois aí ex Santa Cruz,
e o Paulo Henrique Ganso, se seria uma boa ou não, né? Igual eu falei, eu imagino muito mais pro ano que vem do que para esse meio de temporada. O link aqui da Foot Fanatics vai estar embaixo na descrição para você comprar sua camisa do Remo e várias outras, tá? Tem tudo aqui que você possa imaginar. Se inscreve, bora chegar aqui em 69 mil. Quando chegarmos em 70, sorteio de camisa do seu time. E é isso, nos vemos aqui numa próxima. Valeu!